no capítulo 29. Nós vamos lendo este capítulo à medida que nós desenvolvermos nosso estudo nesta noite. O tema do nosso estudo é redenção, obediência e conhecimento. Meus irmãos, capítulo 29, ele vai narrar a renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. A palavra aliança é berit no Antigo Testamento, a língua hebraica. E o que era uma aliança? Era um juramento solene que criava um relacionamento com obrigações mútuas entre duas partes. E essa cerimônia envolvia um rito que está descrito lá em Gênesis capítulo 15. Convido os irmãos a que abram a Bíblia em Gênesis capítulo 15. E esta é a primeira menção da aliança. Gênesis capítulo 15. A partir do versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Esta é a primeira referência da aliança. E essa cerimônia da aliança consistia no sacrifício destes animais e destas aves, e na disposição destes animais e das aves de um lado e de outro. Numa aliança feita entre homens, as duas partes passavam pelo meio destes sacrifícios, selando o compromisso mútuo de ambas as partes. E não somente selavam o compromisso, mas também eles faziam uma autodeclaração de maldição caso esta aliança fosse quebrada. Agora note, os irmãos, uma diferença aqui. O Senhor pediu que Abraão matasse os animais, dispusesse os animais, colocasse um à direita, outro à esquerda, como nos antigos rituais de aliança, nas antigas berites que se faziam. Mas eu pergunto, ambos passaram pelo meio? O texto nos diz que só um fogareiro e uma tocha fumegante, representando Deus, é que passou pelo meio. Isso atesta o que, meus queridos? Isto atesta a garantia de que Deus seria fiel no cumprimento da aliança. Ainda que Abraão, ainda que a sua descendência não conseguissem responder em total fidelidade ao Senhor, o Senhor seria fiel no cumprimento da aliança.
E o que Deus estava prometendo aqui a Abraão se cumpriria, não na vida dele, porque o texto nos diz que ele descansaria em ditosa velhice, mas se cumpriria na vida dos seus descendentes. Prescreve-se inclusive o tempo que eles ficariam no Egito e o tempo que o Egito seria julgado e que os povos que habitavam na terra prometida seriam julgados. Dito isso, de forma introdutória, nós vamos destacar alguns elementos que todas as alianças, todas as berites tinham. Primeiro elemento, descrição dos atos redentivos de Deus. Ele está presente nesse texto, no capítulo 15, porque Deus começa dizendo a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Ou seja, Deus relembra que Ele, o Senhor Deus, Ele foi até Abraão e o tirou da terra de Ur dos caldeus e o chamou para uma terra que Ele lhe mostraria. Um ato, portanto, redentivo de Deus. Não foi Abraão que saiu livre espontaneamente de Ur dos caldeus, não foi Abraão que decidiu sair de Ur dos caldeus, não foi Abraão que conjecturou mudar-se para uma outra terra, foi Deus que o chamou, retirando-o daquela terra, retirando-o do meio da idolatria, redimindo-o, libertando-o e conduzindo para uma terra prometida. Isso está em Gênesis 15 e estará aqui também, meus queridos, em Deuteronômio capítulo 19, descrição dos atos redentivos de Deus. Os irmãos acompanhem aí em Deuteronômio 29. Há estudiosos que afirmam que essa renovação da aliança começa lá no capítulo 27 e que, portanto, capítulo 28 e capítulo 29 são desdobramentos desta renovação de aliança que começa no capítulo 27. Outros afirmam que esse capítulo é um capítulo à parte e que aqui no capítulo 29 tão somente que acontece a renovação da aliança. Analisando os três capítulos em conjunto, nós podemos deduzir, meus queridos, que eles tratam do mesmo assunto e que, portanto, a renovação da aliança começa assim lá no capítulo 27, prossegue no capítulo 28. O capítulo 29 é uma síntese, é um resumo dos dois capítulos anteriores. Os três capítulos tratam do mesmo assunto e falam da renovação da aliança. Há uma solene convocação e como há lá em Gênesis 15, a descrição dos atos redentivos de Deus. Notem que lá em Gênesis 15 Deus começou dizendo a Abraão: Abraão, lembre-se, eu, o Senhor, te chamei de Ur dos caldeus e eu te tirei de Ur dos caldeus para que você fosse para uma terra que eu lhe mostraria. Aqui no capítulo 9, note os irmãos, vai acontecer a mesma coisa. A partir do versículo 2, chamou Moisés a todo Israel e disse: tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubestes que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. O que Moisés está fazendo nestes versículos? O mesmo que está descrito lá em Gênesis capítulo 15, descrevendo os atos redentivos de Deus. Por que sempre a renovação da aliança começa com uma descrição dos atos redentivos de Deus? Para que aqueles que estão em aliança se lembrem que não foi por eles, pelas suas próprias forças, pela sua decisão ou pela sua justiça que a aliança foi estabelecida. A aliança foi estabelecida por uma livre iniciativa de Deus. A aliança foi estabelecida pela graça compassiva de Deus. A aliança foi estabelecida unilateralmente pelo Senhor. Notem, meus queridos, não foram eles que buscaram o Senhor,
mas o Senhor que os buscou. Não foram eles que fizeram aliança com o Senhor, mas o Senhor é quem fez aliança com eles. Não foram eles que escolheram ser povo do Senhor, mas foi o Senhor que os escolheu para que fossem o seu povo. O primeiro passo dado para a aliança, portanto, é dado por Deus, que elege, que escolhe e que chama. Não foi isso que aconteceu lá com Abraão? Deus o elegeu, escolheu, chamou, assim como ao povo de Israel. E esses versículos descrevem essa realidade. Foi Deus quem escolheu, elegeu, foi Deus que os escolheu, foi Deus que os chamou. Essa descrição dos atos redentivos de Deus, como nós já citamos, começam nos versículos 2 e 3. Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Meus queridos, não só foram chamados para sair do Egito e da casa da servidão, mas foram guardados pelo Senhor durante a caminhada. E aqui há um detalhe muito interessante: as suas roupas não se gastaram, as suas sandálias não se gastaram. Eles não comeram pão, não beberam bebida forte. Foram sustentados pelo maná no deserto para que soubessem que o Senhor é Deus. Deuteronômio 29, 5 e 6. E, por outro lado, Deus lhes concedeu diversas vitórias contra poderosos reis. Seom, rei de Hesbom, Og, rei de Bazã, que saíram ao encontro. Os israelitas pelejaram com eles e os venceram, e tomaram inclusive posse da terra que lhes pertencia. Os irmãos se lembram que 2,5 tribos ficaram daquém do Jordão, as tribos dos Rubenitas, Gaditas e Manassitas. Em resumo, o capítulo 29 está afirmando: Deus escolheu um povo, Deus levantou um povo, Deus conduziu este povo pelo deserto e Deus cumpriu a sua promessa. Mas isso começou com a nação de Israel? Não, e por isso eu li o capítulo 15 de Gênesis. Isso começou lá com Abraão. E os irmãos percebam que há uma semelhança entre a promessa que Deus faz a Abraão e a promessa que Moisés relembra nesse capítulo 29. O que isso tem a ver conosco? Meus queridos, nós também estamos no relacionamento de aliança com Deus e de pacto com Deus. Um relacionamento que nós não começamos, quem começou foi o Senhor. E quando é que Deus começou esse relacionamento? Nos tempos eternos, quando nos escolheu. Mas assim, se manifestou na nossa vida no tempo e no espaço, quando nós nascemos de novo, pela ação da palavra e do Espírito Santo, quando nós fomos justificados por aquilo que Cristo fez na cruz, quando nós somos chamados eficazmente para pertencer ao Senhor, quando nos foi dado o Espírito Santo, e quando nós nos santificamos. O Deus da aliança, o Deus do pacto, é o Deus também que nos elegeu, nos escolheu, nos chamou, está nos conduzindo até o cumprimento efetivo da sua promessa. Quando olhamos para trás e vemos Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, e a nação de Israel estava prestes a testemunhar disto nos dias final da vida ali de Moisés e início da trajetória de Josué, nós somos levados a pensar que o Deus que fez a promessa a mim e a vocês, também é um Deus fiel. O Deus da aliança é aquele que é e continua sendo fiel e cumpre efetivamente todas as suas promessas. Isso traz, sem dúvida alguma, alegria aos nossos corações. Deus é o Deus fiel, Deus é o Deus que cumpre as promessas, Deus é aquele que começa e termina a sua obra. Retira-nos do pecado, das trevas, do diabo e planta-nos na eternidade. Não porque nós respondamos sempre em fidelidade, mas porque o Senhor continua sendo fiel, apesar de muitas vezes nós falharmos, deixando de cumprir os requisitos da sua aliança. Lembrem-se, fogareiro e aquela tocha de fogo passou pelo meio dos holocaustos, simbolizando que Deus é o Deus fiel. Uma segunda coisa desse texto, e isso estava presente também nas cerimônias de renovação da aliança, a exortação formal a guardar os termos da aliança. E uma coisa muito interessante na Bíblia é que os termos da aliança são dados depois que o Senhor faz a aliança.
Note que primeiro Deus chama o povo para ser o seu povo, chama uma nação para ser a sua nação, chama uma raça para ser a sua raça eleita. Depois Deus dá a esta raça eleita, nação santa, a este povo de propriedade exclusiva dele, os termos da sua aliança, as normas da sua aliança, os mandamentos desta aliança. Aqui em Deuteronômio, versículo 9, vamos ver: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Aqui não são relembradas as estipulações da aliança, porque já estão nos capítulos anteriores. Lembra os irmãos? Bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência. Se os irmãos lerem capítulos 27 e 28, vão perceber isto. Então somente o povo é exortado a guardar e cumprir as palavras desta aliança. E notem, meus irmãos, a aliança ela é abrangente, ela é extensiva. Com o tempo, os israelitas passaram a acreditar que a aliança era só para o povo de Israel, que era uma exclusividade dos descendentes genealógicos de Abraão, que outras pessoas não estavam ou nem poderiam estar incluídas na aliança do Senhor. Mas nesse texto nós observamos que não era assim. Esta aliança era uma aliança abrangente, que incluía outras pessoas que não judeus. Vejam versículos 10 a 15. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Notaram? A aliança era para o povo israelita, o povo judeu, os descendentes genealógicos de Abraão, mas também para todos quantos estivessem ali e até para com outras pessoas que não estivessem ali. De certa forma, os termos da aliança se estendem a nós, que não somos descendentes genealógicos de Abraão, que estamos a séculos de distância deste acontecimento, desta renovação de aliança, conforme nós vemos neste texto. Meus queridos, voltamos a frisar, nós não estamos em aliança com Deus e nem permanecemos em aliança com Deus por causa dos nossos méritos. Há um texto que eu gosto muito que diz que Deus com amor eterno nos amou e por isso com benignidade nos atraiu. Mas o fato de não sermos nós os conquistadores da aliança por nossos méritos, ele não nos isenta de sermos obedientes aos termos da aliança através das nossas escolhas. Nós somos escolhidos por Deus não para viver de qualquer forma, não para agir de qualquer forma, não para menosprezar ou vilipendiar a graça de Deus. Muita gente torce o nariz para a doutrina da eleição e da aliança, dizendo: olha, se é iniciativa de Deus, isso não traz incentivo nenhum para que o homem seja fiel. Mas não existe nenhum texto bíblico que justifique essa forma de pensar. Se os irmãos lerem Efésios capítulo 1, versículos 1 a 4, vão perceber que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus para sermos o quê? Lembram-se do texto? Relaxados, preguiçosos, indolentes, é isso? Quem se lembra de cabeça o que diz o texto? Para sermos Efésios 1. Pode consultar quem não se lembra. Leiam a saudação e depois desçam um pouco mais. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então esse é o sentido da aliança. Deus é quem faz a aliança, é Ele quem toma a iniciativa, a soberania dEle, o poder é dEle para com amor eterno nos amar e com benignidade nos atrair, mas a responsabilidade de respondermos essa aliança é nossa.
Nós somos eleitos para Deus, não é para viver relaxadamente, não é para viver de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhum compromisso com a sua palavra, sem nenhum compromisso com a sua lei, né? Nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. E onde é que nós aprendemos como ser santos e irrepreensíveis? Na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então, meus queridos, frisando, Deus é soberano, gracioso quando nos elege, quando nos chama, mas nós devemos ser extremamente responsáveis, considerando que grandes são os seus atos de misericórdia para conosco. Deus nos redimiu. Que resposta nós podemos dar a isso? Que resposta nós devemos dar a isto? Imaginemos que nós, como escravos, estávamos, misturando duas palavras aqui, imagine que nós, como escravos, estávamos acorrentados em nosso pescoço com aqueles grilhões, e de repente vem Deus, paga o preço da nossa liberdade e retira os grilhões. Se você considerasse humanamente este ato de redenção, o que imaginam que a pessoa liberta faria em relação àquele que o libertou? Teria uma imensa e eterna gratidão, né? É o mínimo que se esperaria. Certamente não viraria as costas, certamente não daria de ombros, né? É exatamente isso que a redenção significa para nós, é exatamente isso que a aliança de Deus significa para nós. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do poder de Satanás, Ele nos libertou do poder desse mundo, Ele nos libertou do poder do nosso próprio ego. Ele nos libertou, nós não conseguiríamos nos libertar. O mínimo que se espera é que respondamos em gratidão, né? E a Bíblia aponta exatamente essa resposta como motivação para vivermos uma vida que agrade a Deus. O terceiro item vai falar um pouco mais sobre isso. Nos aprofundemos nesse terceiro item então. O desafio da não conformação. Capítulo 29, versículos 16 em diante. Porque vós sabíeis como habitávamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva amarga e venenosa. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O desafio da não conformação. Bom, Moisés recorda aos israelitas: vocês estavam no Egito. Quantos anos mesmo? Quantos anos eles ficaram no Egito? Gênesis 15, Deus disse a Abraão antes que tudo acontecesse: olha, vocês vão para o Egito, vão ficar lá 400 anos, né? Um outro texto afirma 430 anos, né? Obviamente, quantas gerações surgiram neste período de, né, quase 5 séculos? Considerando que uma geração basicamente era medida por 30 anos, né, são 12 gerações de israelitas que viveram ali no Egito, no decorrer dos 430 anos. Sem dúvida alguma, eles conviveram junto à idolatria que havia naquela terra, né? Conviveram junto a uma cultura idólatra e pagã que havia naquela terra, e com certeza isso deixou marcas no inconsciente coletivo dessas pessoas, deixou marcas na sua psique e deixou marcas na sua cultura. No entanto, Deus disse: olha, vocês foram retirados deste lugar,
vocês foram chamados para serem uma nação santa, um reino de sacerdotes e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembram-se daquela cultura que vocês viram de geração em geração no Egito? Os seus ídolos, os seus deuses, as suas abominações feitas de madeira e pedra, revestidos de prata e ouro? Pois bem, o desafio é não se conformar, ou seja, é não imitar. E há uma ênfase aqui que eu gostaria de destacar nesse texto, que diz o seguinte: passamos pelo meio destas nações. Passamos pelo meio destas nações. Notem, essas nações tinham ídolos, não tinham? Ídolos feitos de madeira e de pedra, recobertos de ouro e de prata. Estes ídolos foram suficientes para que os israelitas permanecessem neste lugar? Foram fortes e poderosos o suficientes para fazer com que os israelitas não saíssem, não fossem libertos e não passassem pelo meio? O que Moisés está dizendo? Olha, se os ídolos dessas nações fossem alguma coisa, nós não teríamos passado pelo meio delas. Nós passamos pelo meio destas nações, ou seja, o nosso Deus, o Deus eterno, nos libertou e nos fez passar pelo meio destas nações, e nós as vencemos, e nós as destruímos. Isso por si só deveria levar os israelitas a pensar: não há deuses como o nosso Deus, né? Não há Deus que se compare ao nosso Deus. E é interessante que isso já é afirmado lá em Deuteronômio capítulo 4, versículos 7 a 8. Moisés fala aos israelitas o seguinte: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho? Lá no comecinho do livro de Deuteronômio, Moisés já diz: olha, observem, né? Observem, analisem, né? Sejam inteligentes a tal ponto de analisar os deuses das nações, feitas de prata e de ouro. Eles são chegados ao seu povo como Deus é chegado para conosco? Eles estão perto do seu povo como Deus está perto de cada um de nós, quando nós invocamos? E aqui ele estende o argumento dizendo: eles são poderosos como é poderoso o nosso Deus? Pense bem, se fossem poderosos, nós teríamos passado pelo meio destas nações? Ou estaríamos presos a elas, escravizados junto a elas ou derrotados diante delas? Esse é o argumento que Moisés convida os israelitas a pensarem. Sejam inteligentes o suficiente para perceber a grandeza do Deus a quem vocês seguem, a quem vocês servem, a quem vocês adoram. E olha, esse é um desafio muito grande para nós. Sejamos nós inteligentes, sábios e sensatos o suficiente para saber quem é o Deus a quem nós servimos. Que outros povos têm deuses como nós, como o nosso Deus, tão chegados a nós, e que nos respondem quando invocamos, e que são suficientes para nos redimir, libertando-nos dos maiores poderes que possam nos aprisionar? Quem tem deuses assim, tão achegados que habitam em nós, através do seu Espírito? Quem tem deuses assim, como o nosso Deus? Grande parte, meus queridos, do nosso processo de santificação e de não conformação, ele está relacionado à compreensão que eu e vocês temos de Deus. Se eu e vocês achamos que o nosso Deus é um Deus que não intervém, se eu e vocês achamos que o nosso Deus é um Deus que não se importa, ou achamos que é um Deus que não é amoroso o suficiente ou justo o suficiente, muitas vezes viveremos uma vida que está bem aquém da sua vontade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos aperfeiçoamos. Eu volto a uma frase que Deus disse ao próprio Abraão quando tinha quase 100 anos: anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava querendo dizer com esta frase a Abraão? Olha, se você me conhecer direito e andar próximo o suficiente, sua vida vai ser transformada de tal maneira, né, que você vai ser perfeito. E essa é a essência da ética cristã.
da moral cristã, da vida cristã. Eu e vocês, quanto mais conhecemos ao nosso Deus, mais razões temos para nos santificar diante dele. E os israelitas teriam outro desafio. O Egito já era coisa do passado, mas eles viveriam entre nações que também tinham ídolos, deuses feitos por mãos humanas, recobertos de prata e ouro. E esses deuses seriam um desafio contínuo aos israelitas à não conformação. Eles jamais deveriam se conformar, caso contrário, não seriam abençoados, caso contrário, seriam amaldiçoados e a mão de Deus pesaria sobre isso. Eu acho muito interessante o versículo que diz: ninguém em seu íntimo pode achar que será abençoado fazendo o que Deus abomina. É exatamente isso que o texto que nós lemos diz. Olha, ninguém no seu coração diga: vai ficar tudo bem, não importa, né? Não importa, vai ficar tudo bem. Não, o Senhor diz que ninguém dizendo no seu íntimo que vai ficar tudo bem, ele vai receber a sua bênção. Não vamos ler, mas versículos 20 a 28, desafio os irmãos a ler em casa, eles demonstram como Deus demonstrará o seu desagrado e a sua ira. Não quererá perdoar, a sua ira fumegará, o seu zelo consumirá, as maldições da aliança serão derramadas, a terra será subvertida e será testemunha a outros povos e a geração vindoura da infidelidade de Israel para com a aliança do Senhor. Quando você analisa a história subsequente de Israel, você percebe que isso é sério, porque de fato estas coisas vieram a acontecer. O povo não soube responder à graça e à misericórdia de Deus e acabou não só não guardando os termos da aliança, mas se conformando com os povos ao redor, a tal ponto de Deus fazer vir sobre ele todas as maldições escritas neste livro, todas as maldições da aliança. Conclusão de Crônicas, não sei se os irmãos já leram e se lembram, ela diz o seguinte: todas estas coisas aconteceram a Israel de acordo com o que Deus já havia predito em sua palavra. Ou seja, se eles se afastaram de Deus, Deus fez vir sobre eles as consequências do seu afastamento. Agora, por que Deus faz isso? Para consumir o povo. Deus faz isso como um chamado disciplinar ao povo, a fim de que quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus corrige e disciplina o filho que ama. Quarto item, a importância do conhecimento de Deus. E aí vem Deuteronômio 29 e 29. Que parece até um versículo deslocado nesse texto. O que diz esse texto, Deuteronômio 29, 29? Irmãos, acho que já sabem de cor. As coisas encobertas, isso, e as reveladas, pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29, 29. O que isso quer dizer? Que eu e vocês não conseguiremos conhecer a Deus além daquilo que Ele se revelou. Não devemos cair nas especulações sem limites, inúteis, desnecessárias, não nos acrescentam nada. Há coisas que Deus revelou, e muita coisa. Mas há coisas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Atributos que Deus nos deu, mas atributos que pertencem tão somente a Ele. Nós conhecemos pouquíssimas coisas, somos limitadíssimos na nossa compreensão no tempo e no espaço, e somos limitados na nossa esfera de poder. Então, meus queridos, não devemos cair em especulações tolas, e inúteis, que não nos edificam. Estava pregando domingo sobre um probleminha que havia à época de Timóteo, talvez na igreja de Éfeso. Ele falava de fábulas, de discussões sobre genealogias, Nós destacamos que eram coisas que não se constituíam no bom combate, e Paulo não estimula Timóteo a ficar perdendo tempo com isso. Então, na época da pós-reforma, por exemplo, as
pessoas discutiam quantos anjos cabiam numa cabeça de alfinete. Que importância isso tem? Que importância isso tem? Não tem importância nenhuma. À época de Jesus, muitos estavam preocupados com questiúnculas da lei de Deus. Por exemplo, quantos passos alguém poderia andar no dia de sábado? Qual era a jornada de sábado? Tinha uma jornada estipulada para o sábado. Mais do que aquela jornada era pecado. Onde é que existe alguma estipulação bíblica para a jornada do dia do Senhor? Não existe nenhuma estipulação bíblica para a jornada do dia do Senhor. Mas criava-se uma discussão imensa sobre esse tema. Mas vamos assim, para assuntos, por exemplo, que estão reservados a Deus. Como Deus é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao mesmo tempo. É uma coisa que está encoberta, não nos é revelado, não conseguimos compreender lógica e racionalmente isso. Como Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, como as duas naturezas estão presentes em Jesus Cristo, não conseguimos compreender. Nossa lógica, nossa inteligência não é capaz de captar isso. Impossível. Qual será a nossa nova natureza em detalhes? Como será o céu em detalhes? Também não conseguimos compreender. Há coisas que estão encobertas e que pertencem a Deus, mas há coisas reveladas que pertencem a nós e aos nossos filhos. E Deus, meus queridos, nos deu para que nós as cumpramos. E esse versículo então nos convida. Nosso ar-condicionado está gostoso, mas está barulhento. Este versículo 29, meus queridos, nos convida a uma jornada, que é a jornada do conhecimento de Deus. E como eu disse no terceiro ponto do nosso estudo, grande parte da nossa vida de santificação e de não conformação com este mundo está relacionada à nossa compreensão de quem é Deus e do que Deus faz. Tanto é que, citando um versículo que os irmãos já me viram citar várias vezes, Paulo vai dizer, depois de apresentar no capítulo 1 a 11 de Romanos, os decretos de Deus em relação à vida e à salvação do homem, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando eu conheço Deus, que é misericordioso, que me elege, que me escolhe, que vem habitar em mim, que me justifica, que me faz nascer de novo, que me converte, quando eu conheço esse Deus que faz tudo, que é tão misericordioso, eu só posso dar uma resposta, oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não me conformar com este século, buscando renovação da nossa mente. Então, o versículo 29 faz um tremendo desafio, uma jornada de conhecimento de Deus. Meus amados, a ausência do conhecimento de Deus faz com que nós caiamos no erro, faz com que nós caiamos em pecado, vivamos uma espiritualidade inferior àquela que é estabelecida e desejada por Ele, faz com que nós sejamos insensíveis ao mover de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, faz com que nós confiemos pouco, nos santifiquemos pouco, nos esforcemos pouco, nos consagremos pouco, prestemos um culto superficial. Lá no Salmo número 50, Deus disse: vocês estão prestando um culto e achando que eu sou igual a vocês, mas eu não sou. Estão prestando culto e achando que só oferecer animais e sacrifícios já é suficiente. Não, eu quero um coração grato. Então, meus queridos, conhecer a Deus é essencial para a nossa vida de santificação e de transformação. E aí vem um versículo 32 de Daniel, que também considero maravilhoso: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, ou o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E Daniel foi um testemunho disso. Ele estava na Babilônia, uma terra estranha, uma terra mística, que tinha toda a sorte de misticismos próprios daquela época e semelhantes aos dos nossos dias. Pessoas que eram astrólogos, e que praticavam a astrologia. Veja, não eram astrônomos, eram astrólogos e praticavam a astrologia, adivinhavam pelas nuvens, pelo voo das aves, pelas vísceras de animais, adivinhavam pelas cinzas, etc. E Daniel ali
buscou o conhecimento de Deus. E ali ele não abriu mão de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, e ele se esforçou e ele fez proezas. O desafio nosso, portanto, já que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, é conhecer e prosseguir conhecendo ao nosso Deus. O povo que conhece a Deus é um povo forte, um povo ativo, um povo consagrado, é um povo santo, é um povo grato, é um povo que louva, que adora, que exalta, que vive uma vida de abundância, que vive uma vida de exuberância, um povo que é abençoado, um povo que é cuidado e guiado por Deus de uma forma muito especial. Eis o grande desafio da nossa geração: conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Finalizando, meus irmãos, primeiro, consideremos os atos redentivos de Deus, meditemos neles. Amanhã, quando você acordar, você agradeça a Deus: ó Deus, te sou muito grato, porque um dia, na eternidade, o Senhor me escolheu. Sou muito grato porque o Senhor, quando era a substância ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor colocou as suas digitais na minha vida. O Senhor escreveu a minha história e determinou os meus dias antes da existência de nenhum deles. Ó Deus, eu te sou grato porque eu sou chamado pela tua palavra e pelo teu Espírito para ser teu filho, e porque o Senhor promoveu um novo nascimento. Eu nasci outra vez. Sou grato, Senhor, porque o Senhor me libertou do diabo, das trevas, do mundo, de mim mesmo, para que eu fosse servo do Senhor. Sou grato porque o Senhor habita em mim e habitará em mim para sempre. Sou grato porque a tua promessa é que eu estarei um dia na eternidade com o Senhor, e o Senhor está segurando a minha mão e me levará até lá. Sou grato a Deus por Jesus, o meu Redentor. Perceberam quanta coisa para a gente ser grato? Sem contar as bênçãos temporais, né? Eu não citei nenhuma delas, eu só citei as espirituais, né? Mas e as temporais? Quantas delas? Considere os atos redentivos, medite neles, seja grato por eles. Tendo considerado isso, pensando nas misericórdias de Deus, escolha, se discipline e se determine em obedecer à vontade do Senhor, obedecer à lei de Deus, cumprir os mandamentos da aliança do Senhor. Seguindo os 3 passos lá de Paulo aos Romanos 12, fenomenais: oferecendo-se em sacrifício vivo, não se conformando com este século e transformando-se pela renovação da sua mente. Terceiro, busque conhecer a Deus cada vez mais. Que essa jornada seja uma jornada contínua, crescente, e você aspire isso cada vez mais. Porque se teremos um conhecimento de Deus muito maior na eternidade, é preciso que tenhamos o conhecimento dele e do que ele revelou para o tempo e para o espaço. Então, aproveitemos da palavra e dos ensinamentos que ela nos traz. Amém? Deus nos abençoe.